A gente está gostando muito do festival. O filme já foi exibido, né, as duas vezes e foi muito bem exibido, assim, a projeção, não só a projeção, mas a própria sessão que foi colocada foi uma sessão que a gente ficou muito feliz, foi uma sessão muito potente em relação aos curtas-metragens que estavam. E, e a gente está achando uma experiência muito interessante, não só pela questão dos filmes em si, mas também, de algum modo, a gente está sentindo que existe uma possibilidade de troca entre os realizadores com os programadores, entre os realizadores com as pessoas da produção. E isso é muito interessante porque torna um festival muito humano assim, e é muito confortável estar aqui, assim, é muito agradável estar aqui no festival. A gente é da Universidade Federal do Ceará, que é a universidade pública lá de Fortaleza, no Brasil, e a gente tem produzido dentro do curso diversos curtas-metragens. O Léo ele tem conseguido levar os curtas dele para mais festivais internacionais, mas de alguma forma a gente tem conseguido construir o nosso cinema. A partir dessa feitura dos filmes, a gente tem conseguido pensar um pouco que tipo de cinema a gente quer fazer. E o Lisson disse que é a primeira vez que a gente dirige junto, né? A gente já trabalhou junto, já fiz assim, a direção para ele, já montamos junto o filme, mas essa é a primeira vez que a gente de fato dirige, tanto que o filme ele não parece nem tanto meus filmes, mas nem tanto os filmes do Léo, mas ao mesmo tempo parece com meus filmes e parece com os filmes do Léo. Primeiro de tudo, a gente é muito amigo, a gente se conheceu na faculdade e a gente tem as mesmas referências de filme, a gente sempre troca filme, sempre fala sobre a vida, então isso ajuda muito, né? Então, na verdade, é menos uma relação burocrática, é menos uma relação de ego, ou de quem está certo, ou de quem dirigiu essa cena. Não, é uma coisa de amizade, é como se, de alguma forma, cinematograficamente, a gente caminha junto, então é uma relação muito tranquila de um saber o que o outro vai querer na hora que vai dirigir, assim, ou quando eu montei um curta novo dele, de ser uma montagem muito rápida, porque a gente já sabe, já conhece mais ou menos o que é que o outro está querendo. Assim. É algo muito comum que você vai encontrar muito no cinema brasileiro atual, essas relações de amizade entre a equipe, a ideia de uma coletividade que parte menos do lado profissional, entre aspas, e que, na verdade, todas essas funções se misturam, assim, você, na verdade, tem um diretor, claro, mas é uma ideia que estamos todos juntos, e somos amigos, estamos fazendo filmes, porque eu acredito que a coisa, assim, sobrevive, porque se a gente for querer industrializar demais, principalmente na minha cidade, não deveria ser muito difícil fazer cinema, assim. O cinema brasileiro, ele tá muito diverso, né, porque várias pessoas de vários estados estão fazendo filme, então é difícil falar também de fato o que é que. Como o cinema português, é difícil falar de fato o que é o cinema português ou o que é o cinema brasileiro. Mas na nossa experiência como diretor de cinema, de alguma forma sempre brincou com que o filme pudesse ser leve, que de alguma forma essa história pudesse ser leve. Mas tem uma coisa muito importante que é os dois garotos do filme não são autores. Então, na verdade, eles são eles, falando do jeito que eles falam. E eles são verdadeiramente amigos. Então, você tem a maneira deles de falar. Você tem a maneira deles de se colocar no mundo. Então, toda essa coisa da brincadeira, dos palavrões, surge muito desse encontro, de como você chega nesses dois garotos. Se por acaso a gente tivesse escolhido outras duas pessoas que fossem mais sérias, o filme talvez fosse mais sério, assim, e não sei se seria bom pro filme. Essa história, que é meio contada, escondida, que é sobre esse plano fajuto, assim, um plano que obviamente não vai dar certo. Se você for ver o roteiro, não tem sentido o plano, porque não tem sentido mesmo. Mas não é isso que importa, o que importa era colocar esses dois garotos com essa pequena história para que eles se divertissem no meio do filme, assim. E é mais ou menos isso de como o filme ele vai se construindo. E é muito importante que ele tivesse essa leveza, porque chega um momento que ele fica um pouco sombrio, o filme, que é quando... Enfim, não vou falar quando alguém for assistir, mas pro final ele muda o tom do filme. Porque a coisa de fato muda, deixa de ser uma brincadeira. Surgiu no roteiro, a gente já sabia que ia ter uma mudança de tom, assim,
mas, mas na verdade a gente contou com um fotógrafo muito bom, que é um amigo nosso, que é o Ivo Lopes Araújo, que é um grande fotógrafo. E ele conseguiu, nas cenas noturnas, quando a gente vai filmar na rua, de noite, trazer um ambiente que essa mudança de tom, de fato, fica presente, assim. E a gente acha que é muito importante porque constrói uma certa curva no filme que é muito importante pra gente entender o que é que tá acontecendo na vida desses personagens, que não é só brincadeira, também tem um momento que a coisa fica séria. A ideia da lição de esqui no Ceará, que é uma terra muito quente, uma terra que sempre tem 35 graus Celsius todo dia. Então, é algo impossível no Ceará. Então, é quase que também uma busca por algo impossível nesse lugar. E também uma ideia de que você aponta para uma outra coisa, um outro canto, que seria, no caso do Lição de Esqui, é o Canadá, mas tipo, a gente podia ser qualquer, qualquer lugar, outro lugar. E que a gente achava que esse nome, Lição de Esqui, também, ele traz essa ideia de um fora que não é Fortaleza e traz uma contradição que a gente acredita ser muito potente pro filme, assim, que é isso. Lição de esqui, que aí você assistir o filme você também não entende por quê, mas no que só tem uma fala que se fala isso. Eu e mais 5 amigos nos juntamos ano passado e gravamos um longa coletivo que se chama O Animal Sonhado. E a gente está no processo de finalização desse filme. E foi um filme muito interessante de se fazer, muito cansativo, porque são 6 diretores e 6 histórias, e todos os diretores estavam em todos os sets. Então, era a ideia de tentar construir o máximo uma unidade para não virar um Frankenstein. E no próximo semestre eu vou gravar um curta de documentário, que eu não tenho um título ainda, mas hei de encontrar, que é o meu projeto de conclusão de curso, né? Que eu termino a universidade esse ano e eu me formo eu me defendendo com esse documentário. E o Léo, ele tá também com um curta novo, que é também o projeto de conclusão de curso dele, que ele está finalizando. E tem um outro curta que estreou esse ano, que foi o que eu montei, que aí também já estreou no Brasil e tudo, está esperando resposta de outros lugares. Mas a gente nunca pode parar, porque se parar, morre mesmo, assim, tipo. Então você tem que estar sempre fazendo, sempre pensando, né?